Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de LibreOffice Calc. Neste exercício, nós vamos entender o que significa vincular planilhas. Nós temos dois tipos de vínculos básicos. O primeiro deles é usando o vínculo entre dados dentro de um mesmo arquivo. Por exemplo, nosso arquivo chama calc-exercícios.ods, como aparece aqui na barra de títulos. Então, de uma planilha, eu consigo buscar informações dentro de qualquer outra planilha que eu esteja utilizando. Este é o primeiro tipo de vínculo. E a partir daí, eu consigo fazer várias análises sem alterar os dados originais. A primeira forma de vincular é apenas buscando os valores em uma outra planilha. Na nossa planilha 10, nós temos uma lista de alunos. Nós vamos trazer essa lista de alunos para cá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é começar como se fosse fazer um cálculo. Eu digito igual, vou lá na planilha 10 e clico no primeiro nome, Gonzaguinha, e vou pressionar Enter. Pronto, ele foi lá, buscou o conteúdo daquela célula e apresentou para mim. Se eu der dois cliques aqui, vocês vão ver que a referência é aquela célula onde está aquele nome do Gonzaguinha. Eu não preciso fazer isso para todos eles, basta eu preencher até aqui e ele completa para mim. Então aqui eu tenho planilha 5, planilha 6, a célula A6 e assim por diante. Agora eu quero calcular a média usando as notas que já estão disponíveis lá, supondo que essa coluna de média não existisse. Como é que eu faço isso? Eu posso ir buscar lá usando a função média, a partir daqui, média. Vou na planilha 10 e digo quais são os dados que eu quero analisar. Volto aqui na primeira nota, que é a nota do nosso aluno. Seleciono e pressiono Enter. Pronto, aqui está a nota média de Gonzaguinha. Se eu der dois cliques aqui, vocês vão ver que a referência é a célula onde ele está. Pronto, e assim eu faço o cálculo da média usando os dados da outra planilha sem precisar alterá-los. Outra coisa que eu posso fazer a partir daqui é fazer uma classificação que não vai interferir na organização dos dados da outra planilha. Então vou fazer uma organização ou uma classificação pelas notas da maior para a menor. Pronto, aqui vocês vão ter a classificação e podem ver que os dados não foram alterados na planilha original. Esse tipo de utilização de vínculos nos permite ter um conjunto de dados numa planilha e fazer qualquer tipo de cálculo ou teste numa outra planilha sem que eu altere os dados originais. Essa é uma das principais funções do vínculo entre planilhas dentro de um mesmo arquivo. Um outro tipo de vínculo que nós podemos ter é o vínculo entre arquivos externos. O Calc nos permite buscar dados em planilhas externas ou arquivos de dados tabulados. Existe uma ressalva quando nós trabalhamos com arquivos vinculados, que é a seguinte: todo arquivo vinculado, ele registra automaticamente a localização física desse arquivo no computador, ou seja, em que pasta ele está gravado. Se por acaso este arquivo for movido ou apagado, a nossa planilha não mais encontrará os dados para fazer a atualização. Somente isto que a gente precisa lembrar. Para incluir uma planilha de um arquivo externo, é só vir em Inserir, Planilha do arquivo, e assim ele vai nos permitir escolher o arquivo. Nós vamos utilizar este Dados Externos. Vou
Vou abrir. E aqui na janela de inserir planilha, vocês podem notar que aqui embaixo ele está marcando a planilha que ele encontrou. Bem como aqui mais abaixo, em que localização esse arquivo está no meu computador. Eu posso definir a posição em que essa planilha vai ser inserida antes da planilha atual, ou seja, antes desta aqui que está sendo vista, ou após esta planilha. Eu vou marcar após para ela ser colocada aqui depois da planilha 11. Uma outra coisa que precisa ser marcado é o vincular. Caso contrário, ele vai apenas buscar os dados e qualquer atualização feita na planilha que contém essas informações originais, ela não vai ser atualizada no nosso arquivo. Então, se eu não marcar o vincular, eu não terei os dados atualizados a cada vez que eu acessar este arquivo novamente. Selecionei a planilha, marquei o vincular, defini em que posição vai, eu dou OK. E aqui vocês vão ver que ele trouxe aquela planilha para mim e marcou aqui, planilha 1, underline 2. Ele colocou planilha 1, underline 2 porque eu já tenho uma planilha 1. Então o que eu vou fazer agora é alterar o nome. Basta dar 2 cliques no nome dessa planilha aqui na abinha e alterar. Eu vou colocar o nome de vínculo, só para diferenciar das outras. E vou dar OK. Outra coisa que eu vou fazer também é alterar a cor dela. Botão direito, cor da aba, eu vou escolher vermelho. Vou dar OK. Notem que agora ela ficou vermelha, enquanto as outras continuam cinza. Observem que os dados aqui são os mesmos do outro arquivo. Então eu vou alterar alguma informação no arquivo que está fornecendo estes dados para que a gente possa utilizá-los aqui. Eu vou fechar este arquivo, vou salvar, porque a planilha é inclusa, e vou na planilha original, dados externos. Eu vou alterar este primeiro valor de 280 para 300,01. E vou salvar este arquivo. Salvei e vou fechar novamente e abrir a nossa planilha de trabalho, que é o Calc Exercícios. Observem que agora ele está perguntando para vocês se vocês desejam que eles sejam atualizados. Eles quem? Os vínculos. Se eu responder que não, não acontece alteração nenhuma. E na próxima vez que eu abrir, ele vai me perguntar novamente. O ideal é responder que sim, porque assim eu posso trabalhar com os dados atualizados. Vou responder que sim. Notem que esse 280,72 ele tem que mudar para 300,01 automaticamente. Vou clicar em sim. Pronto. Ele verificou que houve alteração no arquivo original e já buscou para mim esta informação. Todos os vínculos de dados externos no Calc, eles podem ser acessados através do menu Editar, Vínculos. E aqui ele me mostra qual que é a localização e qual que é o arquivo que está sendo usado. Se eu por acaso não quiser mais manter este vínculo, basta eu clicar sobre ele e clicar no desvincular. E assim ele perde totalmente o vínculo. Eu não vou fazer isso agora. Fechar. E assim é a segunda forma de trabalhar com os vínculos. Observem também que quando eu mudei aqui no outro arquivo a cor, o que ele fez? Ele tirou a cor que eu tinha definido por causa da atualização.